Bom, olá a todos. Meu nome é Paulo Holanda e eu vou apresentar o trabalho, né, o artigo intitulado A Boina na série Emily em Paris, Diálogos com a Cultura Francesa. Bom, para a gente começar a apresentação, a gente tem que começar com essa ideia de pensar o vestir, né? Quando abordamos essa temática, frequentemente somos levados a associá-la aos ideais de que a roupa é moda, sendo esta uma categorização pré-concebida e pautada na definição de formas do vestir e suas efemeridades no mundo ocidental. Ou seja, o vestir ele é além dessa ideia de moda, né? Eu já começo aqui com essa hipótese aqui levantada que vai nortear aí o nosso artigo. Dessa forma, a gente busca compreender esse acessório e considera que as categorias de moda, indumentária e traje se encarregam de valores simbólicos, políticos, sociais, éticos, morais, culturais, econômicos e religiosos. O presente trabalho de cunho qualitativo interpretou por meio da metodologia de análises visuais, aliadas à pesquisa bibliográfica e iconográfica, as subjetividades que permeiam a produção de sentido da boina na série Emily em Paris, né? E aí a gente vai tratar um pouco sobre essa possível gênese da boina na França, né? Conforme as lentes teóricas do sociólogo Pierre Bourdieu, pode-se conceber a roupa como uma produção simbólica, isto é, como signo portador de um poder simbólico, onde o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível, o qual só se pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem, né? Então, ele vem trazendo aí essa possibilidade de que esse sistema de moda possa ser pensado através desse poder simbólico, né? E como que isso vai estar imbricado ali, juntamente com essa cumplicidade entre os sujeitos, né? Os protagonistas. Bom, a boina, um icônico acessório de cabeça, desfruta de uma longa história cultural e significado simbólico entre os franceses. Esse distinto chapéu, de forma redonda e achatada, tem sido amplamente associado à cultura francesa, especialmente no contexto da moda e do estilo de vida boêmio. Objeto que envolve tanto homens como mulheres de todas as idades, representando versatilidade e apelo temporal, atemporal, né? E aí aqui a gente tem uma gravura do século XIX, né, onde é possível a gente observar que essa boina ela esteve e está presente no vestir masculino, né, sendo também item aí do guarda-roupa feminino francês. Recebendo atenção, especialmente nas gravuras do artista Pelés, no século XIX, como afirmação regional entre os bascos, né? Isso daí foi parte de uma série dele, né, entre os bascos aí de gravura que ele vai realizar no século XIX. O pesquisador e jornalista Juvion, de 98, ele enfatiza que não há bascos sem tradição, e não há tradição sem festas. Não há festa sem bailes, e não há bailes sem boina. Tamanha era a força que o costume ainda se perpetua. E desde o século XIX, os trajes mudaram, e a boina permaneceu, né? Isso daí é uma tradução nossa, feita desse texto dele em francês, do ano de 98, quando ele vai falar justamente sobre os modos de vida entre os bascos, né, da região da França e da Espanha. Então ele já denota aí a presença da boina. Assim, a boina se firma como protagonista no vestir dessa região francesa, e a fama toma maiores proporções quando, posteriormente, em 1854, Napoleão III e a imperatriz espanhola Eugénie visitam Biarritz, né? Juvion esclarece que, segundo a crônica, o imperador, ao se deparar com tantas cabeças portando a boina, haveria exclamado que aquele era o local do Berret Basque, né? O Berret é como ele vai ser chamado em francês, né? A boina, e vai possibilitar consideravelmente a expansão da caracterização deste acessório como parte fundamental no vestir dos cidadãos bascos, né? Que é essa região ali da França, né? Uma província francesa que tem muita influência ali junto com a Espanha. Kohler, em 2009, um historiador que se dedicou ao campo da indumentária, ele registra que os gorros continuaram a ser desprezados até o início do século XIX, mas a falta de comodidade do chapéu alto de seda
fez com que entrassem novamente em voga. Por volta de 1820, começaram a ser usados como uma forma conveniente e leve de adorno na cabeça, como proteção contra o sol e a chuva e como peça bastante confortável para viagens e caça. A forma favorita era a do antigo berrê, né, do barré. O gorro consistia em uma faixa de tecido bastante larga e franzida que cobria a cabeça e uma pala de couro que protegia os olhos contra o sol, né? Então, aqui já é uma descrição de como era utilizado esse berrê. E aí a gente entra propriamente na problemática, né, da boina na telinha, né, a série Emily em Paris. Aqui tem um frame, né, da Emily utilizando uma boina vermelha na aula de francês, que é do terceiro episódio da primeira temporada ainda. Partindo dessas premissas, é que aportamos na contemporaneidade com a produção audiovisual da série. Uma série de televisão norte-americana de comédia dramática criada por Darren Star, o mesmo diretor do sucesso de Sex and the City, né, que foi uma importante produção já na década de 90, porque abordava assuntos como feminismo, aborto e a liberdade sexual das mulheres. As filmagens da série Emily em Paris foram feitas em Paris e em seus subúrbios, onde a personagem principal, ela é uma estadunidense, né, que se muda para a França, para fornecer, através de suas consultorias, um ponto de vista americano à empresa de marketing Savoy, né, que é uma empresa francesa, em parceria com empresas norte-americanas. Entretanto, em meio a essas aventuras cotidianas, né, da metrópole francesa, ela busca afirmar o seu posto nessa empresa e lidar de forma mais sutil com os choques culturais da sua educação, né, uma vez que ela vem do meio-oeste norte-americano, que é Chicago. A série possui atualmente 3 temporadas, né, cada uma com 10 episódios, com duração média de 30 minutos, com previsão de início das gravações da quarta temporada ainda nesse ano de 2023. Ao longo dessas temporadas, é possível identificar 15 vezes a presença de boinas em cena, né, acompanhada das mais diferentes cores e combinações de figurino da Emily. A personagem principal sustenta esse acessório como parte imensurável do seu guarda-roupa francês em suas performances do vestir para o cotidiano do trabalho e até mesmo reuniões mais formais com seus clientes. Tem uma outra personagem que vai aparecer, né, que é a Camille, que ela é uma empresária francesa, e que nos demonstra como é essa influência, né, do estereótipo do vestir francês e como vai atuar na construção do imaginário dessa personagem, que é norte-americana. A Camille ela vai aparecer em várias cenas, né, a francesa, e ela só vai utilizar uma vez a boina em toda a série. Contrário, por exemplo, da Emily, que vai aparecer em todos os episódios praticamente com uma boina, né? Ao todo foram 15 boinas que ela utilizou, né? Que eu consegui quantificar. Outra situação que merece destaque ocorre no 7º episódio da terceira temporada, que é quando o estilista Dupré é convidado para elaborar os novos uniformes da companhia aérea Air France, né? E aí ele apresenta uma coleção feita em vinil, né? Totalmente na cor vermelha e de um modo mais sexy e extravagante, né? Com modelos ali que são subjetivas às comissárias de bordo, né? E aí aqui um frame desse momento, né? Vocês podem perceber que ele coloca as boinas, né, marcantes ali como uma identidade da Air France. Para Oliveira, é necessário considerar o corpo como suporte dos significantes e significados, isso é, da moda. No sentido mais amplo do termo, a expressão estética que nos permite entender que as imagens falam como forma de propor ideias, conceitos ou noções, que provocam, surgem e insinuam. Como caminhos conclusivos, né, eu trago a possibilidade de acreditar que as produções audiovisuais podem contribuir para a permanência de tradições, noções de identidade enquanto povos, desenvolvimento de novas possibilidades educacionais, de maneira a refletir criticamente sobre diferentes linguagens artísticas, como exemplo, a moda, denotando as relações entre o imaginário e o real, descortinando ou mantendo antigos estereótipos, construindo criticamente algo que represente a subjetividade de quem produziu e, ao mesmo tempo, criando reflexividades, né, oriundas destes contatos com os espectadores. Dadas essas considerações, confirma-se a importância do símbolo na origem da construção da identidade francesa, enquanto categoria externa e interna, propiciando um significado maior entre a cidade de Paris e a boina, sob a ótica de criação de um norte-americano, né, ou seja, um outsider. Através desta produção e seus entrelaces, é possível repensarmos também a história da arte e da moda, buscando tensionar antigos cânones acerca do vestir entre diferentes povos.
aqui algumas referências que eu utilizei nessa apresentação, né? E muito obrigado.